Bom dia, vamos apresentar aqui sobre os metais pesados, né? Falar um pouco sobre o que são, suas consequências e a conclusão final do grupo. Bom, vou falar um pouco sobre a ODS e os objetivos, né, em relação ao nosso tema. Bom, como a gente sabe, os metais pesados, eles se enquadram nos objetivos que visam a sustentabilidade, sobrevivência marinha, poluição de rios, mares, lagos, e além da parceria global, visando algumas máfias de lixo que acabam despejando os lixos de forma ilegal em países subdesenvolvidos. Então, vou falar um pouco sobre os três objetivos, né, da ODS que tem relação ao nosso tema. O primeiro deles é o objetivo 14, que tem como objetivo conservar o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. O segundo deles é o objetivo 15, que ele visa proteger, recuperar e promover o uso sustentável de ecossistema terrestre, gerir de forma sustentável as florestas, combater desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. E o último é o objetivo 17, que visa parceria e fortalecer os meios de implementação para revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Boa tarde, meu nome é Thiago Batalha e vou falar sobre as causas da poluição a respeito dos metais pesados, né? Porque os metais pesados acabam poluindo o meio ambiente. Anualmente, nós soltamos bilhões de toneladas de metais pesados na atmosfera terrestre, né? Sendo através de queimas e até mesmo em rios. Por que nós fazemos isso com os metais? O que acontece é que os metais pesados ele tem uma rentabilidade econômica muito alta e como ele tem em abundância, acaba sendo mais fácil a gente ter acesso a eles. E com isso, né, acabam que a gente investe muito nisso e após a utilização deles, por exemplo, a pilha, a gente não sabe como descartar, né? E isso gera uma poluição para o ambiente que, dependendo do lugar onde se descarta, acaba matando a fauna e a flora do planeta. Então, os metais pesados, tendo tudo isso em vista, eles são difíceis de descartar, tendo um descarte especial dos outros lixos que nós produzimos. Pode passar. Bom, meu nome é Vinícius Lira da Silva. Eu vou apresentar um pouco dos tipos de poluentes dos metais pesados e como eles são inseridos na questão do ambiente, né? Primeiro, eu vou falar sobre a definição de metais pesados. Eles são elementos químicos de átomos com a capacidade de perder elétrons e formar, assim, os cátions, em virtude da sua baixa capacidade de energia e de ionização. Eles são elementos que possuem uma densidade maior. Na sua definição, para ser definido como um metal pesado, ele tem que ter uma densidade maior que 5 gramas por centímetros cúbicos. São prejudiciais ao ser humano e diversos animais, além do meio ambiente. E devido às além de suas propriedades de alto nível de reatividade e bioacumulação com outros organismos. Não tem uma definição exata para começar a ser um poluente de metal pesado, mas como uma forma de generalizar, se define pela sua elevada massa atômica. Como referência, temos a do sódio, que é 23 gramas por mol. O número elevado atômico, que temos referências para o cálcio, que é 20, e a elevada massa específica, que fica em torno de 3,5 a 7 gramas por centímetros cúbicos, mas a média fica entre 5. E pela sua capacidade de formar sais, que em solução aquosa dissolvem-se e colorem água, como é no caso mais comum das baterias. Na capacidade de formar sulfetos e hidróxidos insolúveis em água, e pela fácil absorção por organismo vivo, como vai ser citado posteriormente, como ela tem a sua influência
na saúde humana e dos animais, e pelo nível também de toxicidade alto para o ser vivo, especialmente se estiver na forma catiônica e associada às cadeias carbônicas, que ela tem mais prejuízos aos seus indivíduos ao seu redor. Vou citar aqui uns fontes de poluentes que são mais conhecidas, né, que você vê diariamente, que é a do solo, da água, sonoro, visuais, atmosféricos. Temos exemplos aí de indústrias soltando gases de metais pesados, fertilizantes sendo usados na agroindústria, resíduos municipais, mineração, na queima de combustível e no descarte incorreto de pilhas. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os três principais, né, metais pesados e falar um pouco sobre algumas consequências deles, tanto na natureza como no nosso organismo. Bom, o primeiro deles é o chumbo e a maneira de contaminação dele é poluir o solo, a água e o ar, né? E dessa forma ele acaba contaminando organismos vivos, porque ele se acumula dentro do organismo e ele acaba contaminando toda uma cadeia alimentar, né? E o chumbo no nosso organismo, ele provoca alterações no sangue, na urina, acaba ocasionando doenças, algumas vezes doenças graves, e ele acaba ocasionando também alterações renais e neurológicas. E essas principais alterações, elas são no desenvolvimento cerebral das crianças, né? E ele pode provocar até o idiotismo. O segundo deles é o mercúrio. Bom, o mercúrio é absorvido por organismos vivos, né? E ele vai se acumulando de forma contínua durante toda a vida, né? E a gente pode ter essa contaminação da água ou do solo, e assim ele acaba entrando com facilidade numa cadeia alimentar, por exemplo. E ele representa um perigo também para o homem, né? Que se alimenta de peixes ou aves dessas áreas contaminadas. E o mercúrio ele acaba afetando o sistema nervoso central, provocando lesões no córtex e no cérebro, né? Ele tem algumas alterações em órgãos do sistema cardiovascular. E o último deles é o cádmio, e ele contamina o solo, o ar e a água, e até mesmo os lençóis freáticos. E ele também, assim como os outros, é bioacumulativo em até uma cadeia alimentar, e ele acaba também provocando intoxicação nos seres humanos quando ingerem os peixes, né, contaminados pelo cádmio. E ele pode provocar alterações no sistema nervoso central também e no sistema respiratório. Pode comprometer ossos, rins e pode ocasionar um edema pulmonar, um câncer pulmonar e até mesmo uma irritação no trato respiratório. Bom, meu nome é Luan e eu vou ficar encarregado, né, de falar da parte dos estudos de casos. E, bom, eu vou abordar principalmente os casos relacionados à contaminação e à degradação ambiental, né, envolvendo os metais pesados. E, bom, não tem como começar sem citar o caso de Brumadinho, né, que aconteceu em 25 de janeiro de 2019, que foi também considerado o maior desastre ambiental de mineração do país. Enfim, aqui a gente tem essa primeira imagem, né, no canto inferior esquerdo, né, que mostra o momento exato em que houve o rompimento da barragem, e à direita a gente tem uma imagem por satélite antes e depois do rompimento, né, que dá para a gente ter uma noção maior da dimensão, da destruição causada, né. E bom, resumidamente o que tinha acontecido, né, foi que a barragem de rejeitos da mina do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, em Minas Gerais, ela acabou se rompendo e daí gerou grandes ondas de rejeitos, ou seja, toda aquela lama concentrada de resíduos minerais, ou seja, os metais pesados, acabou ocasionando a destruição de casas, de árvores e de todo o ambiente em volta, né, em que essa lama passava. E como vocês podem ver aí nos dados, né, houve como resultado disso a morte de 207 pessoas e 11 desaparecidos. Além disso, né, grande parte desses rejeitos, conforme eles avançavam, eles acabaram chegando até o rio Paraopeba, né, contaminando toda, ou pelo menos a maioria da água que corria por aquele rio, né,
como consequência, acabou matando toda a vida, né? Os peixes, etc. Pode passar o slide. Bom, aqui a gente tem outros casos, né, que mostram que a contaminação pelos metais pesados não ocorre somente, né, ou através dos desastres ambientais, mas também ocorre pelo descarte indevido de produtos industrializados, como as pilhas, baterias, lâmpadas e etc. E, bom, a gente tem essa notícia aqui de 2015, né, que fala sobre alguns caranguejos que nasciam com mutações ou deformações. Isso devido à poluição nos manguezais, né, que é onde essas espécies normalmente vivem, e o que acabou ocasionando, né, culminando, né, pela grande concentração de metais pesados naquela área e levando esses animais a apresentar essas mutações, né, que chega a ser muito preocupante não só pelo fato de que essas espécies acabam se contaminando, né, e tendo essas mutações, mas também pelas pessoas, né, muitas pessoas que daquela região consumiam esses animais e que, por consequência, acabavam consumindo também os metais pesados, que, como a gente viu, né, conforme essas pessoas consumiam os metais pesados, elas tinham maiores chances de pegar algum tipo de câncer, malformações e problemas neurológicos e entre outras doenças. Nesse outro caso aqui à direita, né, vale comentar dessa notícia de 2018 sobre um jovem que, como diz no título, né, ele viveu há mais de 20 anos com sequelas de contaminação por chumbo. Isso por conta de uma fábrica, né, de baterias em Sorocaba, a Ajax, que em 2011, após ter sido confirmado vários casos de contaminação, ela acabou sendo interditada e teve que abrir falência em 2015. Bom, eu sou o Rafael Druck e eu falo sobre as soluções e as tecnologias disponíveis. Bom, o primeiro tópico que eu vou abordar é como tirar os metais pesados da água. Uma maneira de descoberta é a de fazer filtros, que transformam água contaminada com metais pesados em água potável, em questão de minutos. Quando um pedaço de alumínio é adicionado ao núcleo de galho líquido em temperatura ambiente, camadas de óxido de alumínio são rapidamente reproduzidas na superfície do galho. Outra forma são pelas nanofolhas de óxido de alumínio, que são porosas e adequadas para filtrar íons de metais pesados e contaminação de óleos. Os filtros portáteis e de baixo custo deste novo processo de fabricação podem ser usados por pessoas sem acesso à água potável para remover substâncias como chumbo e outros metais ultratóxicos em questão de minutos. Pode mudar o slide aí. O que os metais pesados podem causar ao meio ambiente e como evitar isso. A contaminação pelos metais pesados ao ambiente ocorre através de desastres ambientais e pelo descarte devido de produtos industrializados como pilhas, baterias, lâmpadas no lixo doméstico. Eles acabam entrando em contato com o solo, por onde os materiais constituintes do metal pesado acabam sendo contaminados pelo solo. As águas vivas e os seres vivos acabam sofrendo com isso. Logo, torna-se necessária a conscientização de todos para saber o descarte correto desse produto e assim prevenir os danos ao meio ambiente e à saúde do próprio homem. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre como retirar os metais pesados de rios. Para retirar os metais pesados de rio, você tem que ver a contaminação dos efluentes líquidos com metais pesados e a preocupação ambiental comum. Já que esses íons metálicos estão tóxicos, encontram-se dissolvidos, atingindo eventualmente o topo da cadeia alimentar e, consequentemente, a saúde humana. Diversos métodos convencionais de tratamento de efluentes, tais como precipitação química, coagulação, floculação, flotação, troca iônica e filtração, são empregados para a remoção dos metais pesados dos rios. Este processo possui algumas desvantagens, pois não são suficientemente eficientes quando aplicados a tratamentos de efluentes muito diluídos, sendo necessária a aplicação de um processo complementar para o polimento final do efluente. Nessa segunda etapa, as tecnologias de processos de bioabsorção e bioflotação apresentam um grande potencial na área, caracterizados pelo uso de materiais adsorvedores baratos, não tóxicos e biodegradáveis. O processo de remoção de metais pesados em biomateriais
alia o baixo custo com uma boa eficiência de remoção, além de mostrar menos agressiva ao meio ambiente, de modo seletivo e possibilidade de recuperação do metal ou reutilização do biosolvente. A biosorção classifica-se em duas formas de trabalho, segundo como emprega-se a biomassa, imobilizadas ou não imobilizadas. Agora, pode mudar o slide. Como eliminar os metais pesados do organismo. Para remover os metais pesados do organismo, a indicação é ingerir alimentos com poderes terapêuticos, como coentro e não sei como fala, mas é clorela, chorela. E também fazer atividades físicas regulares que promovam o suor, em excesso ou sessões de sauna, se você preferir. Pode mudar. Agora eu vou falar como evitar os metais pesados no alimento. A contaminação dos metais pesados no alimento. Alguns cuidados simples podem ser adotados na sua rotina para evitar a contaminação de alimentos dentro da sua casa. São eles: armazenar alimentos em recipientes fechados e separados, de forma que a carne crua jamais entre em contato com outros mantimentos prontos. Realizar limpeza de sua caixa de água regularmente. Higienizar vegetais e frutas antes do seu preparo. Separar uma faca e uma tábua para cada tipo de alimento. Evitar o consumo de refeições cruas ou mal cozidas. Lavar as mãos e os pulsos no preparo de qualquer refeição. Manter os cabelos sempre presos. Não utilizar água ou alimentos de procedência duvidosa ou desconhecida. E na hora de fazer compras, recusas e embalagens sem etiquetas. Com esses simples cuidados você já consegue evitar a contaminação dos seus alimentos, dos metais pesados nos seus alimentos. E é isso. Acabou. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu me chamo Juan Franco Simão e agora eu vou apresentar para vocês sobre as legislações envolvidas no Brasil, sobre esse descarte e uso de metais pesados. Primeiro eu vou destacar que cada estado, cada município tem sua própria legislação, seu próprio código sobre esse descarte de metais pesados. Então, as empresas devem consultar as portarias para saber quais leis estão vigentes. O nosso grupo pegou aqui como exemplo uma lei nacional. Ela é o Plano Nacional contra esses Resíduos, que seria o Políticas Nacionais de Resíduos Sólidos. Vou explicar brevemente o que é essa política. Ela é um projeto para reduzir os impactos dos resíduos sólidos no meio ambiente. Ela foi instaurada no Brasil em 2010, ela é uma lei federal, como havia dito, e ela determina uma série de metas de controle ambiental, e ela deve ser cumprida por todos os estados, todo o território nacional. Ela tem como base 15 objetivos. Eu vou citar 3 que eu achei os mais importantes, que seriam a redução desses metais, a produção, a reutilização, que seria a reciclagem, e o tratamento desses resíduos, quando ele oferece o mal ao meio ambiente. A segunda seria o estímulo a novos padrões sustentáveis de produção e consumo desses bens. Por último, eu destaco a responsabilidade por parte das empresas. As empresas, desde a sua fabricação e dos metais dos seus produtos, elas devem se responsabilizar por onde esses produtos vão ser jogados, quando a sua vida útil acabar. Então, a empresa tem que saber onde ela vai colocar isso, se ela vai reciclar ou não, o que ela vai fazer. Para se ter ideia, até setembro de 2020, 1.750 toneladas de pilhas foram coletadas. Para você ter uma noção de quanto que é 1.750 toneladas, eu vou fazer uma comparação. Isso equivale a 17.500 veículos, ou mesmo 100 dos maiores aviões, que seriam os Boeing 747. Esse grande volume de pilhas de bateria descartados geralmente são de forma irregular, então elas podem contaminar o solo, a água, que é o nosso bem mais precioso, assim como contaminar os oceanos. Então você pode matar várias espécies marinhas com essa contaminação do meio ambiente. Essas pilhas, essas baterias, elas são compostos de metais pesados. Então dentro dela você vai ter o chumbo, o mercúrio, o níquel, o cádmio. E tudo isso aí é capaz de causar doenças renais, cânceres e problemas relacionados ao sistema nervoso dos humanos. Então não faz bem para os humanos. Como forma de combater essa degradação ao meio ambiente por conta dos metais pesados, o governo brasileiro, junto com alguns estados, criaram uma punição que seria mais ou menos de R$500 a cada pessoa que descartasse esses resíduos de forma irregular. Já em outros estados, a multa ela é estipulada pelo órgão fiscalizador, como foi o caso de Brumadinho.
né, cuja multa foi de 250 milhões, por conta do rompimento da barragem e a liberação dos rejeitos de minério de ferro, que contaminou os rios próximos. E por fim, uma das medidas tomadas pelo governo brasileiro foi a implementação de pontos de coleta, né, desses metais pesados. Agora são 4.453 pontos no Brasil todo. Então você pode pegar suas pilhas, seus metais, né, e ir lá e descartar de forma segura, uma forma que não vai prejudicar o meio ambiente. E dessa forma encerro minha participação e passo para o próximo integrante do grupo. Bom dia, meu nome é Berão. Eu vou falar sobre o comparativo entre regiões. Os países que mais geram resíduos eletrônicos. Temos na frente a China com 10,1 milhões de toneladas, Estados Unidos com 6,9 milhões, Índia 3,2 milhões de toneladas, Japão 2,5 milhões de toneladas e o Brasil 2,1 milhões de toneladas. Entre os países emergentes, encontramos o Brasil na frente, o México, Marrocos, África do Sul, a China, Peru e a Colômbia e, por fim, a Índia. Temos 4,8 milhões de toneladas de lixo eletrônico que foram despejados no mundo em 2014. Isso equivale ao quê? 1,15 milhões de caminhões, 23 mil quilômetros e metade do Equador. É muito, muito, muito lixo eletrônico. Mas agora, se a gente for ler, comparar, estudar mais a fundo, nós vamos entender que quem ganha mais, quem lucra mais com isso, são as grandes economias, como a China, Estados Unidos, até países europeus lucram muito, muito, muito com isso. Porém, quem sofre mais com isso, com as consequências, que meus colegas falaram sobre as consequências desse lixo, quem vai sofrer com isso vão ser os países subdesenvolvidos e os países emergentes. Tem uma pesquisa feita pela Unicef, que é o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ele diz que 800 milhões de pessoas entre 0 e 19 anos no mundo todo carregam alguma quantidade preocupante de metal pesado nos organismos. E essa população de 800 milhões de pessoas estão concentradas principalmente nos países subdesenvolvidos. Então a gente vai ver novamente um produto do capitalismo. Enquanto alguns ganham muito, muito dinheiro com isso, a parcela mais pobre sofre com os riscos que esses metais pesados causam. Por que isso? Porque uns ganham mais e outros sofrem com isso. Isso se dá muito porque indústrias mineradoras, indústrias de galvanoplastia, indústrias de manufaturas de produtos eletrônicos, produtos como tinta, pilha, fertilizante, pesticida, cano para água, termômetros e lâmpadas, elas não vão querer gastar dinheiro com multa, essas coisas. Elas vão querer um lugar onde elas possam fazer os produtos dela e gastar menos com mão de obra e gastar menos com multa em questão de lixo ambiental. E ela vai encontrar um bom lugar em países emergentes, como no Brasil. O porquê? Estou citando um exemplo, o Brasil. Foi citado sobre Brumadinho. Certo, até hoje eu não sei o que aconteceu, que ninguém foi punido. Eu não sei o que aconteceu, que ninguém foi preso. Até hoje eu não encontrei nada a respeito disso. Então, a impunidade nesses países emergentes, subdesenvolvidos, é enorme. As leis são frágeis, os donos de indústrias não são punidos, então é muito vantajoso entrar nesses países emergentes. Na região metropolitana de São Paulo, são quase 10 milhões de litros de esgoto industrial que são despejados irregularmente nos rios e córregos. A gente vê a situação do Rio Tietê como está. E desse total de 10 milhões de litros, 28% são de 58.373 indústrias espalhadas pelos municípios. Pô, isso é em São Paulo, imagina no Brasil inteiro o tanto de indústrias que não estão nem aí para meio ambiente, não estão nem aí para nada e despejam esse lixo eletrônico nas florestas, despejam nos rios e despejam nos mares.
Na charge, ironizando, meu filho mudou muito. É o efeito dos metais pesados. Ironizando os efeitos que causam. Na segunda charge também temos, não se faz mais lixo como antigamente. Aí agora a gente tem também algo para se alertar, sobre máfias de lixo ilegal. O que elas fazem? Elas vão na Europa, vão nos Estados Unidos, pegam lixo e despejam em países subdesenvolvidos como a África. Vocês podem muito bem, vocês veem nos jornais, tudo aquele amontoado de lixo eletrônico. Aquele lixo, eu digo que não é da África, não é daquele local em específico. Foram navios que vieram com lixo ilegal e despejam lá. Aí a população lá mais carente sofre com os riscos desses metais. E é uma catástrofe. O mais pobre, o lado mais fraco da corda, sempre vai sofrer. Então, eu chamo todos aqui que estão ouvindo essa apresentação a um exame de consciência. Vamos votar em políticos, vamos votar em pesquisar leis mais brandas, multas mais brandas, e o que a gente pode fazer dentro das nossas casas? Pô, pegou a pilha do controle, não funciona mais? Não joga fora, não joga no lixo. Vai, procura um descarte próprio para isso. Então, quando o ser humano começou a descuidar, começou a tratar mal a natureza, a humanidade começou a decair. A gente vai ver mais doença, vamos ver animais sendo erradicados. Então, tudo se baseia em consciência. E muito obrigada pela atenção de todos.